Olá, meus queridos alunos do 7º ano. Existem algumas reportagens que são publicadas na mídia impressa, em sites, em blogs, que elas não deixam de lado os textos escritos, mas elas colocam uma força maior nas imagens. É o que nós chamamos de fotoreportagem. Vamos ver agora um exemplo. A Terra Devastada. As marcas da tragédia 7 meses depois. Essa é uma reportagem de Cristiano Mascaro e Pedro Mascaro. Vamos viver uma triste aventura, comentei com meu filho Pedro, que me acompanharia para fazer as fotos com drone. Nossa missão seria registrar a paisagem, as águas dos rios, o mar e as pessoas 7 meses depois de terem sido varridos por toneladas de lama. Por mais que imaginássemos a desgraça, nada se comparou à devastação que encontramos nos mais de 1.000 quilômetros percorridos de Mariana, em Minas, até Regência, no Espírito Santo, onde o Rio Doce deságua no mar. Assim que chegamos a Mariana, no final de maio, pensávamos em ir imediatamente a Bento Rodrigues, o retrato mais dramático do rompimento da barragem do Rejeito de Fundão. Rumamos em direção ao rio Gualacho, vítima e algoz dessa história. Atingido pela lama do fundão, o rio, antes de envenenar o Doce, soterrou Paracatu de Baixo e Gestera. Ao longo do caminho, seguindo o leito fluvial que percorre uma bela paisagem montanhosa, percebi a magnitude da catástrofe. Como se não bastasse a destruição de Bento Rodrigues, Paracatu, de Baixo e Gesteira, a lama quase alcançou as copas das árvores, transbordou no leito e soterrou toda a vegetação às margens do rio. No fundo do vale, barro, galhos de árvores, pedras, restos de construções, um entulho monstruoso que dificilmente poderá ser removido. No dia da visita a Bento Rodrigues, chegamos com muita antecedência ao escritório da Defesa Civil, onde soubemos que nós e mais 4 visitantes seguiríamos em carros oficiais e deveríamos permanecer juntos. A visita duraria 1 hora. Desanimados com as restrições, partimos. De repente, do alto de uma elevação, podemos avistar o que sobrou do pequeno vilarejo. As fotografias de Canudos e a descrição de Euclides da Cunha logo me vieram à mente. De perto, o cenário se mostrou em sua real dimensão. Aproveitando a tolerância da Defesa Civil, caminhamos por um labirinto de casas destroçadas, restos de construções que mal puderam suportar o peso da avalanche de lama, paredes inclinadas prestes a tombar, fragmentos de lajes despencando pelos vãos das ruínas, telhados quase intactos pousados no chão. Misturados ao barro, móveis, geladeiras, televisores, colchões, tubos de pasta de dente, garfo, copos, roupas de todo tipo, livros, CDs, panelas. Vencida essa etapa, fomos verificar como estava o Rio Doce entre o Governador Valadares e sua foz, em Regência, no litoral capixaba. Um trecho de mais de 600 quilômetros. Nenhuma providência foi tomada. Na região não se diz coisa com coisa. Em quanto tempo a água do rio voltará à normalidade? Está envenenada ou pode ser bebida? Faz mal comer os peixes? Banhar-se no rio provoca coceira? Ninguém sabe ao certo. Em Governador Valadares, só alguns corajosos, como Paulo Guido, se atrevem a embarcar em seus caiaques e remar nas águas barrentas do rio. Outros observam a distância do alto dos parapentes, que partem do pico do Ibituruna. Mais ao sul, a outrora turística cidade de Resplendor sofre com a ausência de visitantes. A poucos quilômetros dali, na terra dos Krenaks, o caiaque Rondon lamenta não poder pescar nem ver seus filhos brincando nas águas, além da suspensão das festas religiosas que celebram o rio. Em Regência, ponto final do percurso,
o drama de Resplendor se repete. Vilarejo frequentado por surfistas, hoje anda vazio, e os pescadores se viram como podem. É perigoso comer peixe do rio? Ninguém sabe. É proibido pescar? Mais ou menos. No rio não é recomendado, e no mar é proibido, é o que dizem os órgãos competentes. A única certeza é o barro vermelho que repousa sob as águas do rio. Não há, ao longo do trajeto entre Mariana e Regência, quem diga o que de fato está sendo feito e quanto tempo levará para se voltarem ao normal, a natureza e a vida das pessoas que perderam o passado, o presente e o futuro. A cerca de 70 quilômetros de Bento Rodrigues, o povoado de Paracatu de Baixo foi atingido pela lama 2 horas e meia depois do estouro da barragem. A maioria das casas foi soterrada. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, para vocês verem o lamaçal que soterrou as casas. Aqui você pode ver só os telhados das casas que ficaram no chão. Aqui também era uma casa. E agora só restaram as paredes em pé. A torrente de lama tingiu de vermelho as paredes verdes do bar do Jairo, em Paracatu de Baixo, quase alcançando o topo do telhado e deixando sua marca em linha reta, como se tivesse sido traçado por um caprichoso pintor. Depois de derrubar as paredes, toneladas de terra ficaram acumuladas dentro das casas, às vezes até a altura das fechaduras das portas. Aqui novamente uma imagem para vocês, para mostrar como ficou a cor do rio. Depois de destruir cidades, matar pessoas e animais e comprometer a fauna e a flora ao longo de 650 quilômetros, o rejeito vermelho que contaminou o Rio Doce desembocou no Mar de Regência, no Espírito Santo. Era o ponto final de uma tragédia sem fim. Como vocês puderam ver, esta é uma reportagem que faz uma crítica direta a uma situação de desastre ambiental que ocorreu há algum tempo aqui no Brasil. E que inclusive foi matéria de inúmeras reportagens na TV aberta mesmo. Mas quais são as principais características de uma reportagem? Então nós vamos ver textos escritos em primeira ou terceira pessoa. Esse texto aqui, pessoal, ele é escrito em primeira ou terceira pessoa. Vamos dar uma olhadinha. Olha só, aqui já começa dizendo assim. Vamos viver uma triste aventura. Comentei com meu filho Pedro. Observe só que aqui nós já temos verbos conjugados na primeira pessoa. Temos pronomes também em primeira pessoa. Aqui embaixo, assim que chegamos a Mariana, chegamos, primeira pessoa do plural. E assim ao longo de todo o texto. Se você for observando, sempre vai ver verbos e pronomes relacionados à primeira pessoa. Aqui novamente, olha. Chegamos com muita antecedência, primeira pessoa do plural. Então lembre, nesse caso aqui, especificamente relacionado a essa principal característica, nós vamos ter um texto escrito em primeira pessoa. Presença de títulos. Pessoal, essa reportagem que nós acabamos de ler, ela foi cortada. Eu quero mostrar para vocês aqui umas marcas de corte. Então, isso aqui são trechos, certo? Aqui. Quando você tiver esse colchete e essas reticências dentro, significa dizer que o seu texto está cortado. Aqui novamente, ao longo do texto, você vai ver inúmeras marcas de corte. Uma das características da reportagem é que ela é longa. A notícia ela é curta e a reportagem é longa. E por ser tão longa, aqui no texto ela foi cortada para a gente. Esse texto ele foi retirado do livro didático de vocês. Então, para não ficar muito grande e para se deter aos pontos mais importantes, o autor do livro fez esses cortes. Então lembre, é comum a presença de outros títulos ou subtítulos dentro de uma reportagem, dada a extensão do texto. É um texto muito longo, certo? Terceira característica.
Focos em temas sociais, políticos, econômicos e o nosso é ambiental. Só que o nosso é ambiental, mas ele tem consequências sociais e econômicas. A linguagem da reportagem deve ser simples, clara e dinâmica. Para quê, gente? Para que ela possa alcançar um maior número de pessoas. Então, para que o maior número de pessoas possa ser informada por aquela reportagem. Tudo bem? Discurso direto e indireto. Lembrando, nós vimos isso ano passado. Discurso direto, o próprio personagem fala. Discurso indireto, o narrador fala pelo personagem. Nessa outra característica, nós temos o seguinte: objetividade e subjetividade. O que é a objetividade? É quando você trata de um assunto indo direto ao ponto. Você não deixa margem para seus sentimentos ou para tratar de sentimentos enquanto você narra os fatos. A subjetividade, ela já inclui elementos pessoais, dos sentimentos de quem está narrando. Então, se nós voltarmos aqui no nosso texto, nós vamos ver traços de subjetividade nesse texto. Vamos dar uma olhadinha. No primeiro parágrafo, nós já temos manifestação dos sentimentos do narrador, quando ele diz assim, ó: vamos viver uma triste aventura. Isso aqui é sentimento. Aqui mais embaixo ele diz assim: por mais que imaginássemos a desgraça, nada se comparou à devastação que encontramos. Isso aqui é um sentimento. Aqui também nós temos, quando ele vai falar das impressões pessoais dele, de como ficou a parede depois de ter sido atingida pela lama. Ele diz assim, ó: como se tivesse sido traçada por um caprichoso pintor. Então, lembre, neste aqui, especificamente, neste texto, nesta reportagem, nós temos traços de subjetividade. A linguagem formal, que nós já estudamos ano passado, vocês sabem que a linguagem formal é aquela que nós usamos em situações formais de comunicação, que você tem uma preocupação maior com as normas gramaticais. E por último, nós temos aqui textos assinados pelo autor. Lá no iniciozinho da reportagem, eu já li para vocês de quem é a autoria dessa reportagem. Vamos voltar lá. Aqui, olha, Cristiano Mascaro e Pedro Mascaro. Geralmente, quando eu peço para vocês produzirem uma narração para mim, um conto de fadas, uma fábula, eu sempre digo, não assine a sua redação. Por quê? Porque naquele contexto, naqueles gêneros textuais que eu mencionei, você não deve assinar. Mas, na reportagem, é comum e deve haver a assinatura do autor, ok? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre reportagem. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, me perguntem no nosso grupo. Até mais!